E essas 2 últimas semanas do mês de janeiro, nós estamos trabalhando com esse tema, decisões. E eu, muito preocupado com isso, eu tenho uma preocupação muito grande com aquilo que Deus coloca no meu coração, para a gente poder falar aquilo que Deus quer que falemos, não é mesmo? No texto que nós lemos, você vê o salmista falando sobre seduções dos pecadores, né? Em cima desse texto, Deus me deu uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Baixa a cabeça, nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, vou estar falando e ministrando a Tua palavra. Preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua unção sobre a minha vida. E mais do que isso, Senhor, preciso que o Senhor me dê graça, que eu possa, Senhor, ministrar nessa noite com graça, com unção vinda de Ti. Tenha misericórdia da minha vida, que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. No texto que nós lemos, que é Provérbios, capítulo 1, no versículo 10, diz: Filho meu, se os pecadores querem influenciá-lo ou seduzi-lo, depende, a versão pode falar influenciá-lo, não o consista. Muito bem, o tema de hoje é: quais influências te fazem tomar decisões? Que tipo de influência te faz tomar decisões? Hoje, nós vivemos em um mundo onde o nosso caráter, ele é moldado pelo que nos influencia. Nos influencia, tá? Desde que somos crianças, né? É assim. Nós somos influenciados pelos nossos pais, somos influenciados muitas vezes por outras crianças que nós conhecemos. Eu tenho uma experiência depois do Natal de uma sobrinha minha, muito pequenininha, e ela, uma menina, bem pobrezinha, né? E ela ficou com a gente, e ela via as meninas com aqueles brinquedos sofisticados, lá onde nós moramos, e a gente percebe a influência que traz na criança. E ela entrou dentro de casa pedindo para que os pais comprassem aquele brinquedo. Mas é uma fortuna, né? Os pais não tinham condições nunca de comprar aquilo. Um dia pode ser que tenha, mas hoje não. Então, muitas vezes somos influenciados como somos criança. A influência vem também na escola, quando nós entramos na escola, nossos familiares, assim por diante, não é? Quando nós crescemos, quando nós sabemos discernir o que é certo, o que é errado, nós também começamos a sofrer influência. E nós somos influenciados pelo local de trabalho, somos influenciados lá no colégio aonde estudamos, na faculdade aonde estamos estudando. E, infelizmente, essas influências, na sua maioria das vezes, não são boas influências, tá? Quando você vai no dicionário e você procura a palavra influência, é o poder de influenciar ou modificar o pensamento de outra pessoa, sem o uso da força ou da imposição. Ninguém bota um 38 na tua cabeça e fala, você tem que pensar assim. Não. Aquele que influencia, ele te influencia sem fazer força. Sem fazer força. Muito bem. Hoje, em pleno século XX, o que mais tem no mundo são os influenciadores digitais. Não é? Hoje é engraçado que você vai na internet, qualquer página, e você vê lá uma figura de um homem, de uma mulher, e está escrito que ele é um influenciador. Não é? Por que ele é um influenciador? Porque, na verdade, ele trabalha dentro das plataformas digitais e ele normalmente tem muito seguidor. Então, hoje, existe o mega influenciador, que é aquele que tem um grupo de mais de 1 milhão que segue ele nas redes sociais. Ou no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok, não importa. Essa pessoa, ela tem 1 milhão de pessoas que seguem ela. Então, ela é o mega influenciador. Depois, também tem um macro influenciador, que é aquele que tem de 500 mil a 1 milhão. Também é muita gente seguindo ele. E, por fim, tem o micro, não é? Que tem de 10 mil a 100 mil seguidores. Essas pessoas, o que eles falam nas redes sociais, as pessoas aderem. Assim, ó, sem se preocupar muito. Eu vi ontem uma entrevista com a cantora Eixa,
E muito interessante, ela dando um testemunho dela, e ela falava que hoje o camarada ele dorme sem ninguém conhecer ele, e ele acorda daqui a pouco o mundo todo conhecendo ele. Por quê? Porque às vezes ele postou alguma coisa que chamou a atenção. E daqui a pouco todo mundo conhece o camarada, ninguém conhecia, do dia para a noite todo mundo conhece. Esses são o quê? Os influenciadores que estão trabalhando hoje no mundo de uma forma tremenda. Muito bem. Infelizmente, a maioria dos influenciadores, eles sempre trabalham para o lado muito ruim, muito ruim. E eles começam a trabalhar na cabeça dos seus seguidores, e muitas vezes trazendo para os seus seguidores um caminho que não é o caminho correto. Pastor, mas isso não é novidade? Não, não é novidade não. Lá atrás, nós já vamos encontrar alguém sendo influenciado. Lá atrás, influência de forma negativa. E o primeiro grande influenciador, você vai encontrar no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, do 1 ao 13, quando a serpente questiona Eva: por que vocês não comem daquela fruta? Não, porque Deus falou que não pode. Não pode? Por que não pode? Não, ele falou que não pode, que o dia que nós comermos nós vamos morrer. É grupo, não vai não. Presta atenção nisso. Não vai morrer. Não vai nada. Imagina, pode comer. Vocês estão entendendo? E ela foi conversando com Eva. O que aconteceu? Qual foi a consequência? Tinham pureza de coração. Adão e Eva perderam. Eles tinham uma perfeita comunhão com Deus. O que aconteceu? Perderam. Por quê? Porque foram influenciados por uma serpente. Esse é o início de uma influência ruim. Mas quando você vai lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 10 ao 15, você vai ver uma história de um rei chamado Roboão. E ele era aconselhado sempre pelos anciões, ou seja, aqueles que tinham maturidade, aqueles que já tinham passado por situações difíceis. E ele estava indo bem, mas daqui a pouco, os jovens que tinham pouca experiência, nada contra jovens, mas a experiência de uma pessoa com as suas cãs e de um jovem que está iniciando a vida, com certeza eu vou ficar com o irmão que tem as suas cãs, não é mesmo? Já passou por muitos problemas e pode me aconselhar, dando um conselho bom. Roboão não, ele foi fazer o quê? Ele deixou de atender os conselhos dos anciões e foi escutar os jovens do reino. Consequência, o reino foi dividido. Dividir o reino por conta disso. Porque ele entrou por um caminho que nunca deveria ter entrado. Então, deixa eu dizer uma coisa a você. Quem é que te influencia para você tomar decisão? Quem? As decisões que você tem tomado têm sido influenciadas por quem? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Minha mulher, minha esposa está aqui? Minha mulher deve estar numa reunião porque ela veio comigo. Sei que ela está aqui. Está aí? Está a serva de Jeová? Está lá atrás. Meu Deus do céu, mulher. Fica mais perto de mim aqui, filha. Eu, hein? Veja só. Nós sempre estamos falando sobre isto. Quando os filhos casam, né? É aquela história, quem casa quer casa, não é assim? A partir de agora, eu sou o pai, mas eu já não posso mais influenciar o meu filho para mais nada. Se ele vier pedir um conselho para mim, eu vou dar. Se ele pedir um conselho para a mãe, ela vai dar. Mas eu não posso ficar dizendo, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Não. O meu filho, a minha filha, a partir de agora, tem a vida deles. E eu jamais posso influenciar nas decisões do casal. Por que vai acontecer? Problema. Isto é notório. É o que mais tem acontecido. Vocês não imaginam quantos casos a pastora tem cuidado disso, porque o pai se mete, porque a mãe se mete, porque o sogro se mete, porque a sogra se mete. Irmão, isso divide reino. Isso divide a sua família. Você é marido, você toma as decisões dentro da sua casa com a sua esposa. É vocês dois. Pode tomar decisões erradas? Lógico que pode. Por que não? Mas tem uma coisa. Quando você decide com a sua esposa, Deus é contigo. E se você errar,
Deus vai dar permissão para você corrigir o teu erro. Depois você vai lá, no capítulo 13 de 1 Reis, você vai ver a história de um profeta de Deus. O profeta de Deus, Deus fala assim para ele: olha, você vai, tá, lá em Betel e dá um recado para Jeroboão. Dá um recado lá, o recado é esse, pá, pá, pá. Ele chega lá e fala: Jeroboão, Deus mandou dizer isso para você. Ele falou: não aceito. Não adianta que eu não aceito. Ó, soldados, pode prender esse profeta. Quando ele fala isso, quando ele faz assim, o braço dele fica esticado. O braço dele não volta mais. E ele ficou com medo. Ô profeta, pelo amor de Deus, fala para Deus, dá um jeito no meu braço. Eu vou retirar minha palavra. O profeta ora e o braço volta normal. Depois você confere isso lá, capítulo 3 de 1 Reis. Aí o rei fala: puxa vida, fala o seguinte agora: entre em casa, você vai comer do bom e do melhor, tem uma cama boa para você. O profeta fala assim: não, Deus falou para mim dar o recado e voltar para a minha terra. Não é para mim comer, nem beber e nem dormir na casa de ninguém. Opa, então Deus te abençoe. Quando ele está indo, os filhos de um profeta velho, sabendo do ocorrido, chega para o pai e fala: pai, o senhor sabe o que aconteceu? Não. Pois veio um profeta falar com o rei Jeroboão, ele não quis aceitar, o braço dele ficou esticado. Aí o profeta orou e o braço voltou normal. É mesmo? Cadê esse profeta? Ele está indo embora. Aonde? Qual o caminho? Esse caminho. O profeta velho vai atrás dele. Chega, encontra ele debaixo de uma árvore descansando. Você que é o profeta? Sou eu mesmo. Eu também sou profeta. Pô, que legal. Eu queria que você fosse em casa, falou para o profeta novo. Eu tenho comida, tenho água, tenho uma cama. E o profeta novo fala: não posso. Deus falou para mim que não é para mim parar na casa de ninguém, não comer na casa de ninguém, voltar para minha terra. Só estou descansando aqui debaixo dessa árvore. Mas o profeta velho, como está na palavra, mente. Irmão, deixa eu pegar esse pedacinho para dar um recado de Deus para você. O que mais nós temos hoje é gente que fala em nome de Deus. Deus falou comigo. Falou com você? Engraçado, não falou comigo. Eu sou o pastor da igreja, Deus não falou nada comigo. Pastor, mas eu tomei essa decisão porque eu orei. Você orou, irmão? Para esse tipo de comportamento? Não, de jeito algum. Espera aí. Que profeta que é esse? A Bíblia diz que o profeta velho mentiu e diz assim para ele: olha, Deus me apareceu e falou para você ir para casa. Deus falou com você? Falou. Mentira. Deixa eu dizer uma coisa a você. O que você precisa ter é discernimento de Deus na sua vida. As influências que virão tentar desmover você de alguma coisa, vai depender muito do que você tem com Deus, para você saber discernir o certo e o errado. Hoje tem muita moda. Hoje tem moda de carro, tem moda de internet, tem moda de roupa, tem moda de igreja. Igreja da moda. Tem tudo hoje. Hoje tem para o que você quiser. Aí o profeta falou: Deus falou. E ele titubeia e volta, e vai para a casa do profeta velho. Chega lá, comeu, bebeu. Quando ele está voltando, o que acontece? Um leão aparece e o mata. E não o comeu, só matou. Por quê? Porque ele foi influenciado por uma profecia mentirosa. Esse é o tipo de influência que nós precisamos tomar cuidado. Deus falou. Opa! Irmão, olha, então, irmão, cuidado com aquilo que te falam. Mas ali é bonito, ali... Opa, cuidado, muito cuidado, tá? Eu lembro, eu não vou dizer a igreja aqui, isso em São Paulo, que o pastor Lupércio, que era o pastor do Brás, era um homem muito cuidadoso com os ensinamentos. Aí abriu uma Assembleia de Deus lá. Irmão, levou metade do Brás, da igreja do Brás. Nunca vou esquecer disso.
O pastor Lupercio sofreu muito com isso. Era uma Assembleia de Deus moderninha. Então, o que aconteceu? A igreja cresceu. Hoje, o pastor de lá caiu em pecado, o filho caiu em pecado e a igreja praticamente acabou. Acabou. E os irmãos que foram para lá, os que tinham entendimento de que fizeram coisa errada, voltaram. E os demais estão tudo desviados hoje. Olha só que coisa. Se você quiser saber qual é a igreja, em particular eu te falo, tá bom? Muito bem. O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: amados, não creais em todo espírito, está aqui, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Opa, nós poderíamos falar de Ló, né? Ló foi influenciado por o quê? Campinas Verde, pô, que lugarzão, o que aconteceu? Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, acabou com tudo, e para acabar de lascar, ainda a mulher dele vira uma estátua de pedra. Por quê? Porque ela amava Sodoma e Gomorra, ela quis olhar o que estava acontecendo com a cidade que ela amava. Ló perdeu tudo. O que nós poderíamos falar de Corã, Datã e Abirão? O que eles fizeram? Eles, influenciados por uma turma lá no deserto com Moisés, se rebelaram contra Moisés. Irmãos, eu tenho dito e falo isso com experiência de ministério. Rebelião é do diabo. O primeiro a fazer uma grande rebelião se chama Satanás. Ele era o anjo de luz e ele quis ser maior do que Deus. Aqui, Corá, Datã e Abirão, a turba começou a reclamar que Moisés os tirou do Egito para eles passar fome, para eles ficar com sede, para eles morrer no deserto. Mas Deus dava tudo. E ele se levanta, esses três, para poder se levantar contra Moisés, uma rebelião. Influenciado por quem? Por uma turba de gente. Irmão, não vá atrás de ninguém. Fica na tua posição que Deus te colocou. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. O que aconteceu? Deus falou assim, ô Moisés, fala o seguinte, fala para o povo que está do lado desse povo sair fora, porque o bicho vai pegar agora. E Moisés mandou avisar, quem mora perto pode correr tudo. Quando eles saem, a Bíblia diz que o chão se abriu, e aquela turma, junto com esses três, sumiram dentro da terra. Rebelião. Rebelião é isso. Nós poderíamos falar, por exemplo, de Demas. Quando você vai lá em Filemão, Paulo está falando, Demas vai te amparar, viu, Filemão? Deus vai estar com você, Ele vai te ajudar. Daqui a pouco, lá em 2 Timóteo, Paulo fala, Demas me abandonou, amando o quê? O presente século. O que está acontecendo hoje? Irmão, hoje está acontecendo o que a gente está vendo aí. As pessoas trocam o culto por uma série de filmes, o pessoal troca o culto por um passeio, as pessoas trocam o culto por um restaurante, a pessoa troca o culto por qualquer coisa. Qualquer coisa hoje a pessoa troca o culto. Não, mas tem culto hoje, não, mas sabe o que é? Eu vou, irmão. Não é pecado, não é proibido você ir em restaurante, porque eu adoro ir em restaurante. Não é pecado você visitar parente, porque eu vou visitar parente. Não é pecado, não é pecado. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, a sua justiça. O que a igreja do século 21 está precisando é um pouco mais de intimidade com Deus. É deixar o mundo para lá e ter um pouco mais de intimidade com Deus. Demas amou o presente século, influenciado pelo quê? Pela beleza do mundo. Ele era pregador do evangelho, ia de cidade em cidade pregando. Mas chega uma hora que ele viu tanta coisa bonita, que ele foi influenciado pelas coisas mundanas e largou Pedro, largou Paulo. Influenciado por quê? Pelo próprio mundo. Poderíamos falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira não tinha que dar nada para os apóstolos. Nada. Eles venderam a casa, não era para dar para os apóstolos. Dava quem queria. Qual foi o problema deles? Mentira.
Mentira. Se ele chega para os apóstolos e fala assim, ó, eu vendi a casa por 100, estou te dando 20 e vou ficar com 80, ok? Que eu vou precisar, estava tudo certo. Estava tudo certo. Ó, eu vendi a casa, eu vou dar só 10% e os 90%, problema nenhum. O problema é que mentiram. Influenciado por quê? Ganância. Ganância. A ganância influencia, irmão. Ganância e inveja é o que mais influencia as pessoas hoje em dia. As pessoas olham para você e vê você prosperando, começa a ter inveja, ganância. Elas querem, mas não querem fazer o que você faz. Não quer levantar de madrugada, não quer trabalhar que nem um doido. Não, isso não quer, isso aí é para você. Mas querem ter o que você tem. Influenciada por quê? Pela ganância. Deixa eu dizer uma coisa a você. Seja fiel nas suas ofertas e seja fiel nos seus dízimos. Seja fiel. Quando eu digo ser fiel nos seus dízimos, é aquilo mesmo. Você ganha quanto? Se ganha X, é 10% daquilo que você ganha. É 10% que você ganha. Então, pastor, mas eu ganho, sabe? Mas tem um negocinho ali que eu não... Opa, para, irmão. Faz a coisa direita. Por quê? Ananias e Safira, eles perderam a vida simplesmente porque mentiram ao Espírito Santo, como está escrito na palavra de Deus. Muito bem. Aqui está a influência de personagens que nós conhecemos na Bíblia. Então, esse negócio de ser influente hoje, ser um influenciador das redes sociais, não é novidade, sempre existiu. É que hoje as redes sociais, eles conseguem captar um número enorme de pessoas que vão na deles. Saiu ontem, eu acho que foi na UOL, na Globo, de uma influenciadora que foi presa, porque ela foi pagar uma diária de hotel com cartão clonado. Pode procurar. Ontem. Cartão clonado. Então, os influenciadores, eles ganham muito dinheiro das redes sociais para influenciar. Mas isso não é novidade. O diabo que começou a fazer isso lá atrás. Então, é a pergunta para você hoje. Qual que é a minha pergunta? Minha pergunta é o tema. Quais são as influências que te fazem tomar decisões? Quem? Quem é que faz você tomar decisões? Pensa nisto. Você tem que pensar exatamente nisso. É o teu coleguinha de balada? É aquela moça que ela faz tudo que você gostaria de fazer, mas você não faz porque o teu pai disse que aquilo não é certo. Cuidado. Quem te influencia? São os seus colegas de faculdade? São os seus vizinhos? São os seus amigos? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem tem que influenciar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que andar de verdade na direção do Espírito Santo. Eu tendo o Espírito Santo na minha vida, quem vai me dirigir a minha vida é o Espírito Santo. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu sogro, não é minha sogra, não é meu tio. É o Espírito Santo de Deus que vai me dirigir. E quando você é dirigido pelo Espírito Santo, pode ter certeza de uma coisa. A sua vida vai ser bênção. Você vai chegar em algum lugar e você vai prosperar de forma tremenda em todas as áreas da sua vida por uma razão. Você é influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia, ela mostra também, não é, influências positivas. No livro de Ruth está escrito, disse porém Ruth, não insista comigo para que te abandone e te deixe seguir, porque onde quer que tu fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei. Eu, a partir de agora, sou o seu povo. O teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é a expressão de uma jovem que tinha ficado viúva. Ficou viúva a sogra, ela e a cunhada. 3 mulheres dentro de uma casa. Mas tinha uma coisa, Noemi, o marido de Noemi errou quando sai da sua terra para ir naquela terra, os moabitas. Ele não confiou no Senhor, que o Senhor poderia dar graça para ir lá na terra dele. E quando ele vai para a terra de Moabe, seus filhos casaram com as moabitas. Já era tudo errado, não deveria casar, mas casaram. Morreram os filhos e morreram o pai. Ficou 3 mulheres. Só que tinha uma coisa, Noemi, ela seguiu o marido e ela tinha uma coisa, ela dizia para as suas noras, quem era o seu Deus? Olha só. Como é que eu sei disso? Está escrito isso na Bíblia? Não, não está escrito não. Mas por que Ruth decidiu? Não, eu não te
abandono, eu não te deixo. Aonde você for, eu vou. A partir de agora, o seu povo é meu povo. A partir de agora, o seu Deus é o meu Deus. Mas por que essa mulher fala isso? Porque ela tinha uma sogra que influenciou na vida dela, dizendo: o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, não são os moabitas, não, é Deus. E aquela mulher foi convertida pelo testemunho, é influenciador de quem? Da sua mãe, da sua sogra. Aqui está uma influência abençoada. E eu poderia aqui hoje, talvez, pedir para algumas pessoas, dizer assim: olha, quantas pessoas influenciaram a sua vida para você estar no caminho do Senhor? Quantas pessoas foram fluentes e te influenciaram para você conhecer Jesus? Talvez levantaremos as mãos, muitas pessoas aqui. Então deixa eu dizer uma coisa a você hoje. O Espírito de Deus, Ele diz uma coisa para você: você não pode ser influenciado por essas vozes malignas, mas você tem que influenciar para dizer para o mundo que só Jesus Cristo salva, para dizer para o mundo que você está aqui como peregrino na terra, e que você tem um papel neste mundo, que é fazer discípulo, que é dizer ao mundo que Jesus está voltando, que Jesus está voltando, que Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. Você pode influenciar o mundo e ganhar o mundo para Jesus. Aleluia! É isto. Mas nós podíamos falar, por exemplo, daquela menina sem nome. Que menina que sem nome? Menina sem nome? Tem uma menina na Bíblia que não tem nome, mas ela influenciou um general. Ela estava na Síria e vendo o seu senhor sofrendo com lepra. E de verdade, dia após dia, aquele homem, ele era o general do exército sírio, Naamã. E aquela menina, apesar de pouca idade, ela viu o sofrimento do seu senhor. Ele usava aquelas fardas bonitas, com todas aquelas pendentes, mas quando ele tirava a roupa, era carne que fedia, porque era um homem leproso. A menina, ela podia dizer assim: eu quero que você se lasque. Você foi lá na minha terra, acabou com todo mundo e me trouxe escrava. Não. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu comentava com a minha esposa isso hoje ou ontem também. Hoje, na hora que nós estávamos almoçando em casa, você, nós não temos direito de julgar ninguém. Mas eu tenho uma coisa na minha vida e você precisa ter também. Você precisa ter misericórdia. E a misericórdia, ela vai apagar uma multidão de situações contrárias. E aquela menina, independente dela ser uma escrava na casa daquele general, ela disse: se o senhor conhecesse o profeta que tem na minha terra, ele pode dar um jeito na tua vida. No primeiro momento eu tenho certeza que o general não deu a mínima para ela. Eu tenho certeza que no primeiro momento o general escutou aqui e saiu por aqui. Mas quem sabe ela falou com a esposa do general. Quem sabe ela falou com as pessoas mais próximas do general. E o general falou: poxa vida, essa menina falou isso para mim, falou para minha mulher, falou para os meus. Será? O restante da história você conhece. Aquele homem, ele recebe a cura depois de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu não posso ser influenciado por coisas ruins, como nós comentamos há pouco. Quando vierem tentar te influenciar, mudar a tua cabeça, como diz o texto aqui de Corinto: não creais em todo espírito. Cuidado. Não creais em todo espírito. Não creais. Eu tenho algumas experiências amargas aqui em São Carlos, muito amargas, de homens e mulheres que se casaram sem falar nada para mim nem para a pastora. Aí você fala: pastor, a vida é deles. Eles podem fazer o que quiser. É verdade mesmo. Lógico que é. Mas eu aprendi desde muito cedo que a gente tem que consultar anciões, pastor. A gente não pode fazer a coisa assim. Você faz assim, você vai quebrar a cara. Eu nunca vou esquecer, quando a minha sala era lá do outro lado, uma pessoa bateu na porta, e eu vi que era mulher, e eu não atendo mulher na minha sala sozinho, de jeito algum. Quando eu vi a voz da irmã,
eu não posso atender a senhora, eu estou sozinho aqui. Não, estou com meu marido. Ué, eu tinha ficado viúva fazia 3 meses. Teu marido? Acabei de casar, pastor. É mesmo? Então, teu marido está aí, pode entrar. Entrou o marido e ela. Eu fiz 2 perguntas para o camarada, 2. Só 2. As 2 perguntas que eu fiz foi para mim decidir que aquele casamento não durava 6 meses, durou 3. Durou 3. Fiz 2 perguntas. Ô irmão, Pai do Senhor, mas tudo bem, irmão? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Que igreja que o irmão frequenta? Primeira pergunta. Então, pastor, eu não sou crente. Por Jesus amado. Eu vou começar a vir para a igreja agora. Muito bem. O que o irmão faz na vida? Então, eu estou desempregado. Ô Jesus. Meu Deus. Ter coragem assim, né? O cara não é crente e desempregado? Tá, mas qual que é a profissão do irmão? Então, pastor, eu faço qualquer coisa. Então esse é um multi-marido, né? Está entendendo? Agora, como é que uma pessoa chega a esse ponto? Porque ela é influenciada pelos seus desejos carnais. Ela é influenciada pelos desejos da carne. Ela é influenciada por alguma colega que diz: você está viúva, minha filha, deita e rola. Está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa a você. Seja um influenciador, mas seja um influenciador para o bem. Para dizer para esse mundo que Jesus Cristo está voltando. Para dizer para esse mundo que o mundo jaz no maligno, mas tem um escape, tem uma saída. Depois, tem o próprio Paulo, o grande evangelista e apóstolo. É interessante, irmãos, que ele é considerado o maior profeta, o maior apóstolo do século. Ninguém foi maior do que Paulo. Mas quando você começa a ler a história de Paulo, você dá um pouco de desânimo. Paulo foi espancado, aprisionado, açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, passou fome, teve sede, foi exposto ao frio, foi exposto ao calor, né? Mas fez dele um dos maiores influenciadores da humanidade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha, cara, para falar um negócio desse, precisa estar bem, né? Mas como é que um homem que passou por tudo isso consegue influenciar? Simples, simples. Ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Paulo, quando abria a sua boca, Paulo, quando ele escrevia, Paulo era inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Acabou. Está aí. Ele não foi influenciado por A ou por B. Irmãos, e Paulo era um conhecedor tremendo. Era um homem que falava grego, falava a língua romana, né? Falava de tudo. E ele tinha gente que ele conhecia. Gamaliel foi o cara que lhe deu instrução. Na época, Gamaliel era o grande sábio da época. Mas ele deixou os ensinamentos de Gamaliel para lá e seguiu o Jesus morto e ressurreto. Quem é esse Jesus? É o que mataram lá. Eu vou seguir ele. Mas Jesus apareceu para ele. Saulo, Saulo, por que você me persegue? O que eu te fiz, camarada? Ele, opa, quem que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Agora veja só. Paulo, ele, com graça de Deus, ele conseguiu influenciar a humanidade de uma forma tão tremenda, que as grandes cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo. Ninguém é maior do que o cristianismo. E foi influenciado por este grande homem de Deus, como também os demais apóstolos. Todos, com exceção de João, morreram de forma terrível. A espada, crucificado, jogado às feras, queimado, pescoço arrancado, como foi o caso de Paulo, mas deixou a influência. Pergunta para você: quem é que te influencia para você tomar suas decisões? Quem? Quem que você está escutando? Nas redes sociais, quem que você está escutando? Quem é que você escuta? No teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook, quem é que você está vendo?
Ou quem tem na sua família que você tem dado tão ouvido, que você tem deixado até a casa do Senhor? Quem? Nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer para você, irmão, irmã, moço, moça, olhe para Jesus. Às vezes o mundo lá fora se parece muito bonito, mas não é não. Talvez a novidade do momento seja uma coisa maravilhosa. Eu conheci um amigo que eu tinha em São Paulo, e quando começou a sair os telefones celular. E naquela época, quem tinha iPhone era só rico mesmo, né? iPhone. Era um absurdo, como até hoje é. E eu lembro que ele era gerente de compras de uma grande empresa em São Paulo que eu visitava. E ele falou para mim assim, pastor, me chamava de pastor, não era crente, mas sabia que eu era pastor. Estou com um problema tão sério, o que você pode me acontecer? O que foi? Rapaz, minha filha estuda num colégio, estava num colégio muito bom, em Indaiatuba, e as suas coleguinhas, tudo com celular, iPhone, foi não sei o quê. Aquele tempo acho que era iPhone 2, 3, não lembro. E minha filha quer porque quer, mas por quê? Porque quer. E tá difícil. Aí ele me falou uma coisa. Ele falou assim, vou te falar uma coisa, porque você é pastor. Eu de verdade já pensei em ganhar um celular. Eu falei, ganhar? Quem vai te dar? Ele falou assim, olha, eu sou comprador. Eu falei, eu sei disso, eu vendo para você. Ele trabalhava na Filtros MAN. Quem conhece Indaiatuba sabe do que eu estou dizendo. Filtros MAN é uma das maiores empresas de lá. Ele falou para mim, só que tem uma coisa. Todo dia eu sou assediado. Assediado para quê? Para pegar o que se fala no ramo comercial, bola, grana. Mas toda vez que eu penso, eu falo, não, meu pai falou para mim um dia, meu filho, você é comprador, você vai ser assediado, vai tentar te influenciar para você entrar por esse caminho. Não faça isso. Porque o dia que o teu empregador descobrir que você pega a bola, nunca mais você arruma emprego. Porque o cara trabalha numa multinacional como aquela, foi mandado embora, você saiu de lá por quê? Então, sabe, aí o cara liga lá, né? Por que mandou o fulano embora? Porque pegava a bola, acabou. Eu nunca vou esquecer disso. Ele falou assim para mim, pastor, o que eu sou influenciado para pegar a bola, o senhor não acredita. Eu disse para ele, filho, olha, o negócio é o seguinte, se você escutou isso do seu pai, agora você vai escutar de um pastor, não entra nesse caminho. Esse é o caminho da influência maldita, que vai fazer você perder tudo que você tem na vida. Ele falou, muito obrigado pelo conselho. Até quando eu deixei de trabalhar com eles, ele não tinha comprado celular ainda para a filha dele, porque ele não tinha dinheiro. E isso me alegrou muito, porque ele escutou o conselho do pai primeiro, depois escutou de um pastor, que nem ele era crente. Deixa eu te dizer uma coisa, não seja influenciado. Não, cuidado. Nossas influências positivas vai determinar o nosso futuro. Pense nisso. A influência positiva vai determinar o seu futuro. Se você for influenciado por pessoas positivas, o teu futuro é brilhante. Mas se não, o teu futuro vai ser uma desgraça. Quando você é influenciado por alguém que te leva por um bom caminho, amém. Aqui na igreja, nós tínhamos um grupinho que se reunia sempre depois, principalmente dos cultos de doutrina, na esquina da igreja. Sempre. Eu, como desço, sempre que eu passava, estavam reunidos ali. Dos 4, 3 já se rebeliou. Dos 4. Mas sempre estava aquela rodinha ali. Falando o quê? Coisa boa não era. Porque os 3 se rebeliaram. O que é isso? Influência negativa. É aquela coisa de, então, sabe, irmão Eli, eu queria falar para o senhor do Paulinho, sabe? Não, eu quero falar para o senhor do João de Deus. Aí entra mais um, então vamos falar do irmão João de Deus. Irmão, expulse isso da sua vida. Vou dizer uma coisa para você, não vou falar isso porque eu sou pastor, não. Mas falar
contra pastor é a pior coisa que existe na face da terra. Não, mas o cara é ladrão. Deixa ele ser ladrão que Deus cuida dele. Mas o cara, deixa que Deus cuida. Deixa que Deus cuida. Quem cuida é Deus. Quem cuida é Deus. Não tome atitude. Por quê? Nossas influências positivas vai determinar o nosso futuro. Positiva. Tá? A sua influência positiva vai determinar o quê? O seu lugar na eternidade. E isto vai ter um impacto direto, sabe em quem? Nos seus filhos. Nos seus filhos. Irmão, não precisa muito. Você conhece pais que estão com as suas famílias destruídas. Aí você pega a vida desse camarada que é o pai da família. É um homem adúltero, fornicário, beberrão, não gosta de trabalhar. Aí os filhos todos vão para o mesmo caminho. Por quê? Foi influenciado pelo colega. Depois do trampo, é bom tomar uma biretinha. É bom tomar uma branquinha. É bom jogar um snookzinho. Nem sei se tem snook mais. Existe snook ainda? Existe? Vamos fazer isso. E a mulher fica para lá. Os filhos ficam para lá. Aí o cara toma todas, vicia, daqui a pouco chega no emprego bêbado. É mandado embora, não arruma mais emprego, deixa a família passando fome, os filhos começam a pedir as coisas por aí. Aí acontece o que a gente está vendo todos os dias. Por quê? Influências ruins, mas nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus que nos guia, que nos influencia, porque nós temos o próprio Deus em nós. Irmão, nessa noite você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. O texto de Provérbios diz no versículo 12 e 15, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Ouve o conselho de gente sábia, tá? Quando você é bem influenciado, você tem intimidade com Deus. Tem, tá? Deus influenciou a vida de Noé. Noé tinha visto chuva alguma vez na vida? Não. Noé já tinha visto algum barco na vida? Nunca. Deus falou para ele, faz um barco e você vai colocar todos os animais, uma de cada espécie aí dentro. Vou mandar chuva. Quando ele foi falar isso para alguém, os caras deram risada dele e, como diz o povo lá do Nordeste, mangaram dele. Tem nordestino aqui? Não é mangaro que fala, não fala mangá? Porque eu também sou filho, então esse dicionário eu conheço pouco. Começaram a mangar dele. Tá louco? Chuva? Que isso? Tá ficando... o céu tá azulzinho. Nunca vi chuva. Vi de onde? Tá bom. Mas ele foi influenciado pelo Senhor. E ele fez o que o Senhor mandou. E vocês conhecem a história. Tá? O cristão espiritual, ele é influenciado por Deus e pela sua palavra. Para a gente fechar, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Acabou. Somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Só que tem o seguinte, o que não for bom, sai fora. Pastor, mas é meu irmão de sangue, sai fora. Pastor, mas é meu pai. Cuidado com o conselho que teu pai está dando. Abraão quase perdeu a bênção porque ele foi atrás do pai dele. Quando você vê ali que sai da sua meio da sua parentela e vai para uma terra, ele ficou ainda um tempo porque ele estava com o pai dele, que era um homem que adorava ídolos. E quase que ele perde a bênção. Mas era pai dele. Fora. Mas é minha sogra, é o meu sogro, é a pessoa que eu amo. Opa, vai para aquele versículo que nós falamos aqui hoje. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Baixa tua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai santo, eu quero te louvar, Senhor, porque
O Senhor tem dado a mim, Senhor, nesta noite, uma palavra que